Você pode mudar completamente a sua vida e se tornar irreconhecível em 90 dias. Outras pessoas já fizeram isso, eu mesmo já fiz, então posso te garantir que você também pode. Se você se sente preso, um pouco perdido, ou apenas precisa de alguma mudança, confie em mim. Eu já passei por isso e posso te prometer que você pode conseguir isso em 90 dias. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Ramon e você está no Manual da Independência. Se puder internalizar apenas uma coisa, internalize o desejo de começar agora. Nós sempre acreditamos que o único momento em que podemos realmente transformar nossas vidas ou fazer qualquer mudança significativa é no Ano Novo. E o Ano Novo acontece a cada 365 dias. Durante esse período, passamos a vida nos sentindo presos, querendo mudar, mas nunca é o momento certo para começar, né? Olha, eu não quero isso para você, então não espere até amanhã ou o próximo trimestre para começar. Eu até disse em outro vídeo como as pessoas chutam o balde no final de ano e começam o ano seguinte com um monte de promessas mirabolantes. Não seja assim. Coloque suas ações em prática agora, porque a única maneira de transformar a sua vida de verdade e ver mudança é começando agora, hoje. O período de 90 dias é benéfico de muitas maneiras. Primeiro, o tempo é o suficiente para você ver as mudanças e a transformação, mas ao mesmo tempo é curto o bastante para te manter motivado, permitindo que as mudanças que você implementar se tornem automáticas. Pesquisas mostram que leva em torno de 21 dias para desenvolver um hábito, mas leva cerca de 66 dias para que esses hábitos se tornem automáticos. Portanto, 90 dias lhe darão tempo suficiente para isso. Além disso, quando você tem um prazo de 90 dias, ele traz um senso de urgência. Nós, humanos, tendemos a procrastinar, e coisas sem prazo simplesmente não são feitas, assim como com prazo muito longo, como as promessas de Réveillon. O maior problema é que, assim como gostamos de procrastinar, também odiamos a ideia de enfrentar situações desagradáveis. Portanto, um prazo bem definido, com a mentalidade de que o tempo está acabando, funciona muito bem para nos fazer realizar tarefas necessárias. Mas, para isso, primeiro você precisa entender a sua situação atual. Olha, não tem outro jeito. Para transformar a sua vida, o primeiro passo é entender aonde você está atualmente. É preciso fazer uma auditoria da sua vida. Você deve avaliar e escrever a sua vida de forma intencional. Como eu faço isso? Simples. Faço duas coisas. Primeiro, eu avalio onde estou atualmente e escrevo isso. Como eu gasto meu tempo? Como é o meu dia? Em que ponto estou em todas as áreas da minha vida? Assim que você avaliar todas as áreas da sua vida e fizer uma auditoria completa de onde você está agora, o próximo passo é escrever ao lado como seria a sua vida ideal em cada uma dessas áreas. Para ficar claro, eu vou te dar um exemplo do que eu escrevi quando eu fiz a minha auditoria na parte de saúde física. Lá eu escrevi: eu estou faltando muitos dias de academia porque não sinto vontade de ir. Perdi meses de evolução em minha última viagem e ando bebendo muito. Agora, ao lado disso, eu escrevi como seria a minha vida ideal em termos de saúde física. Eu sou uma pessoa ativa. Pedalo 7 quilômetros e treino 5 vezes por semana. Mantenho um peso corporal estável, mas não me preocupo tanto com isso. Me alimento com comida saudável e nutritiva de segunda a sábado. Bebo apenas um dia no final de semana. É impressionante ler isso porque o que eu queria na minha última transformação é exatamente o que eu estou vivendo agora. Essa é só a parte de saúde, e sim, eu consegui isso em 90 dias. No fim das contas, não é tão difícil. O problema que você vai enfrentar no início é a falta de vontade de fazer as coisas que você sabe que precisa. Mas uma vez que você internalizar, mas internalizar de verdade uma frase que eu internalizei há algum tempo, tudo vai ficar mais fácil. Repita a si mesmo sempre que não tiver vontade necessária para fazer alguma coisa. Quem faz o que quer é criança mimada. Adultos fazem o que é preciso. Você conhece alguém que assiste vários vídeos, pega várias dicas e não coloca nada em prática? Olha, sabemos que esse tipo de pessoa dificilmente verá alguma transformação
benéfica na vida. Então, para que não seja o seu caso, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo e faça aqueles dois exercícios da autoavaliação e da autoprojeção. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar um modelo aqui na tela. Agora que você fez os exercícios, está começando a perceber o que está funcionando e o que não está funcionando na sua vida. Basicamente, o que você precisa fazer é tentar preencher uma lacuna entre a sua vida atual e a vida que você quer alcançar. Assim, você saberá exatamente quais mudanças precisará fazer para chegar na sua vida ideal. Eu quero te lembrar que eu faço essas reflexões toda semana e que meu objetivo principal aqui é gerar valor para a sua vida. Por isso, se inscreva no canal. A minha ideia é que você use essas reflexões como ferramentas práticas para melhorar a sua vida e, como consequência disso, melhorar a vida daqueles com quem você se importa. Uma vez que você tem uma ideia clara das mudanças que precisa fazer, pode ser tentador querer mudar todas as áreas da sua vida de uma vez, mas é muito melhor, especialmente em um período de 90 dias, avaliar cuidadosamente essas mudanças e priorizar aquelas que terão um maior impacto na sua vida. Lembre-se, é sobre qualidade e não quantidade. Baseado na minha experiência pessoal, a pergunta que me fiz foi: o que eu posso fazer hoje que terá maior impacto amanhã ou nos próximos 3 meses? Quando eu fiz a minha auditoria de vida, percebi que se cuidasse mais da minha forma física e do meu projeto de vida, me sentiria bem, e isso refletiria no mundo. Foi nisso que eu concentrei a minha atenção, e isso funcionou muito bem para mim. Cabe a você decidir o que funcionará bem para você. Então, o que quer que esteja na sua lista, avalie com cuidado e escolha 2 ou, no máximo, 3 coisas para melhorar ou mudar. Assim, você poderá focar no que realmente importa. A essa altura, você já entendeu que não devemos confiar apenas na motivação, porque a motivação flutua. Em vez disso, precisamos nos apoiar na consistência. Quando se trata de implementar mudanças e planejar estratégias, eu me apoio muito no método descrito no livro 1 ano e 12 semanas. É aquele ali, inclusive. É um livro realmente excelente e eu recomendo que você o leia, caso queira se aprofundar. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse. O autor aborda muito mais no livro do que eu vou conseguir abordar num vídeo de 15, 20 minutos. Mas a ideia principal é o seguinte: ações consistentes transformam sonhos em realidade. E o que fazemos no nosso dia a dia é o que realmente conta. Portanto, consistência não é motivação. Em outras palavras, você precisará agir com base nos seus compromissos e não nos seus sentimentos. Pare de pensar em fazer o que você tem vontade. Ao invés disso, faça o que precisa ser feito. E para manter a consistência, precisamos planejar o que faremos a cada mês, semana e dia para implementar essas mudanças. Por exemplo, alguns meses atrás eu decidi tirar da cabeça a ideia que eu tinha de começar esse canal, que é um projeto de vida que, por vários motivos, que eu deixarei para explicar em outro vídeo, não consegui iniciar antes. Então, eu coloquei no meu plano que, independentemente do que acontecesse, eu criaria, gravaria, editaria e postaria um vídeo por semana. É incrível como, em pouquíssimo tempo, essa decisão já me rendeu frutos. E lembre-se que isso é só o meu exemplo, afinal de contas, não sou tão hipócrita de tentar te ensinar algo que eu já não testei na minha própria vida. Seu objetivo provavelmente será outro, mas o que importa é a constância e o empenho que você colocará nisso. Por mais que algumas mudanças possam ser rápidas, não estou dizendo aqui que vai ser um processo fácil, porque todos os dias havia aquela voz na minha cabeça antes de eu tomar uma decisão, dizendo: você tem certeza? Não tem outra coisa para fazer? Acho que poderia deixar para outra hora, ou para outro dia. Eu simplesmente reconhecia essa voz, tomava a decisão de fazer assim mesmo e ponto final. E praticando isso todos os dias, toda semana, todo mês, foi assim que internalizei a importância de simplesmente fazer o que está no meu plano, independentemente da minha vontade ou falta de vontade. Ó, eu sei que aparecerão dificuldades no seu dia a dia, porque isso acontece com todo mundo. Então, vamos à cereja do bolo. Se você conseguiu chegar até aqui, merece um bônus.
Agora eu vou te mostrar como lidar com as dificuldades. Existem basicamente dois tipos de dificuldades com as quais você pode se deparar: você mesmo e os outros. Em relação a si mesmo, eu digo o seguinte: todos nós seríamos pessoas ótimas se não nos deparássemos com resistência ou problemas quando a gente quer buscar os nossos propósitos de vida. Mas na realidade, o mundo exige um esforço para que grandes feitos aconteçam. E é justamente isso que impede que muitos cheguem até onde poderiam chegar. Haverá alguns momentos em que você vai se cansar e não vai estar afim de continuar. Mas é nessas horas que você precisará agir com base nos seus compromissos e não nos seus sentimentos. O pensamento do compromisso é o de escolher os resultados agradáveis ao invés das atividades agradáveis. Então, pense na sua nova identidade e haja conforme isso. Quanto aos outros, existem os defensores de que você deve falar para todo mundo os seus planos, porque isso gera um sentimento de autocompromisso, enquanto outros defendem que você deve se manter em silêncio. Eu não acredito que existe uma forma certa e outra errada de se agir. Porém, se você não é alguém que possui muitas pessoas que te engrandeçam, que te joguem para cima e que sempre te dão força em seu círculo de familiares e amigos, como é o meu caso, e eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas, eu te sugiro que fique com a segunda opção. Mantenha-se em silêncio. Enquanto você cresce em silêncio, deixe as pessoas falarem, deixe elas se perguntarem sobre o que você está fazendo. Elas não têm ideias dos seus planos e, honestamente, assim é melhor. Você não precisa da opinião de ninguém sobre isso. Talvez isso só vai fazer alguém duvidar de você ou questioná-lo. E principalmente no início da sua jornada, onde você talvez esteja no ápice da insegurança, ouvir de alguém que isso é besteira, é claro que isso não vai dar certo, não é nem de longe o que você deveria ouvir. Existe um ditado, o qual diz: pare de contar às pessoas mais do que elas precisam saber. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata dos nossos sonhos. É um erro, do meu ponto de vista, contar os seus planos e sonhos para todo mundo. Isso pode até parecer inofensivo, mas hoje eu considero um erro contar para qualquer pessoa o que você está planejando ou está fazendo. Eu defendo isso por dois motivos. Primeiro, nem todo mundo vai querer o seu bem, ainda mais quando você está fazendo algo que vai te colocar em um nível acima das pessoas ao seu redor. Só que grave isso que eu vou te dizer. Não é todo mundo, não são todas as pessoas que querem seu mal, tá? Algumas pessoas querem sim, com certeza. Mas às vezes alguém pode querer te desanimar simplesmente porque não quer que você se frustre. Mas elas nunca, nunca vão querer te ver melhor do que elas mesmas. Pelo menos a maioria não. Isso é um fato e precisa ser dito. E em segundo lugar, na maioria das vezes, os nossos planos não acontecem como imaginamos, e às vezes precisamos mudar a rota no meio do caminho. Já não basta a frustração de ter que reformular o seu plano, você ainda vai ter que lidar com a pressão e o julgamento dos outros caso isso aconteça. E sabe o que é pior? Talvez, por medo de admitir que seu plano não deu certo, não está indo certo e você precisa mudar alguma coisa, você pode tentar insistir em algo que você sabe que está dando errado, justamente para não ouvir aquele clássico "eu te avisei". Por isso, quando você escolhe agir e crescer em silêncio, consegue ter mais foco, menos pressão externa para lidar e o mais importante, você deixa que seus próprios resultados falem por si. Eu falo isso por experiência própria, porque já fui taxado de arrogante por alguns amigos em uma época que eu tava ralando pra caralho pra mudar minha vida, e quando nos víamos em uma mesa de bar, eu compartilhava isso com eles. A minha intenção era que eles se inspirassem, mas acontecia o contrário. No fim das contas, eu consegui minha evolução pessoal, profissional e financeira, enquanto a maioria deles está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Hoje eu gosto bastante de trazer essas reflexões e confesso que a sensação de liberdade criativa que eu tenho por ser eu mesmo é absolutamente incrível. Eu acredito fielmente que seja inevitável em breve alguma dessas reflexões chegar a algum parente ou algum amigo, mas quando isso acontecer é porque tudo que eu planejei e estou executando, e não contei a ninguém, aconteceu.
Para você ter noção de como eu levo isso a sério, hoje, dia 28 de outubro de 2024, eu estou no meio de um processo de compra do meu primeiro imóvel. Eu vou comprar a minha primeira casa e nenhum amigo, nenhum parente, nem mesmo a minha mãe sabe disso. Aí, logo eu estarei em um cenário melhor. Para você eu posso contar isso, porque eu sei que você vai guardar segredo, né? É claro que esse não é o tipo de vídeo que eu vou sugerir que você compartilhe, justamente por causa disso. Mas dê um like caso essa reflexão até aqui já tenha gerado algum valor para você. Mas então, como eu estava dizendo, planejar e criar estratégias são uma ótima coisa. Mas a verdade é que, para fazer uma mudança verdadeira ou uma transformação real, você precisa se tornar uma pessoa diferente. A pessoa que você deseja ser. A pessoa que você anotou no papel, o ideal que você deseja alcançar. E você só pode fazer isso se desprender completamente do seu antigo eu e criar uma nova identidade. Mas calma, eu não estou falando de cometer nenhum crime nem nada disso não, viu? Eu só estou falando sobre reinventar e ter a mentalidade de uma nova pessoa. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu entro em detalhes sobre esse assunto. Clique nele e nos vemos lá.